Muita gente sonha em morar no litoral, com uma bela casa de frente para a praia e a chance de passar o resto da vida bebendo qualquer coisa, desde que venha com um belo de um canudinho enroladinho com um guarda-chuva em cima. Agora imagine se, além de tudo isso, você ainda morasse próximo a um buraco azul, uma lindíssima caverna oceânica como aquela lá das Bahamas. Não sei se é o seu caso, mas existe quem aproveitaria a oportunidade para mergulhar nesse Blue Hole, conhecendo a vida marinha das profundezas. Dave é um cara que mora num lugar com tudo isso e passa os dias procurando peixes no fundo do oceano para vender para o seu amigo, dono de um restaurante, onde o especial da casa são sushis. Bem, na real essa é a sinopse simplificada de Dave the Diver, game que fez um auê danado no final de 2023 ao ser indicado como o melhor jogo independente do The Game Awards, o Oscar dos games, como diria algum apresentador da Globo nesse momento. For Best Independent Game, the nominees are Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars, and Viewfinder. E qual foi o motivo da discórdia? O fato de muitas pessoas não considerarem Dave the Diver um game indie. Daí surge uma das mais antigas questões da humanidade, ao lado de sobre videogame ser arte ou não. Uma das dúvidas que ainda permeiam a nossa existência no planeta. O que é indie? E para tentar responder a essa questão, bora falar um pouco também sobre música e cultura pop, pegando de referência um dos grandes nomes dos anos 90, a banda que uniu todas as tribos, o Nirvana. Vamos fazer uma Nirvana aí, bora, vamos provar! Meu nome é Kelson Douglas e essa é uma faixa bônus da segunda temporada do Fase 2. Episódio de hoje, Nevermind e uma resposta para a pergunta, o que é indie? Começando do básico, acho legal ter em mente o óbvio, né? Indie quer dizer independente. Ou seja, etimologicamente falando, o termo indie diz respeito a uma forma de produção e não a uma estética. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O importante agora é pensar que no começo de praticamente todo o mercado, todos os produtores são independentes, são indie. E no meio cultural dá pra cravar isso com tudo, cinema, música, literatura, games, tudo mesmo. A partir do momento em que o mercado surge e se consolida, surgem as grandes empresas, que amarram todo o sistema e aí sim, começa a existir a separação entre os independentes, que tentam a sorte fora de um caminho agora convencional, e aqueles que operam ao lado dos grandes players. Aí eu não me esqueci que este podcast é sobre cultura digital, tecnologia e pai tal. Muito do segmento indie depende do barateamento de tecnologias. Velvet Underground, The Stooges e até o Skank, que eu comento a respeito lá na primeira temporada, começaram pelo meio independente da música, também por conta da popularização e baixa do preço dos equipamentos de cópia, como gravadores de fita e depois de CDs. Quando as novas tecnologias se tornam populares e chegam até as casas das pessoas, uma massa criativa começa a experimentar formatos e soluções, copiando, remixando e criando. E justamente por não ter as amarras e o foco no lucro das grandes empresas, as criações caseiras, amadoras, podem ser repletas de caminhos experimentais, que o mercado não costuma prestar atenção. São, às vezes, esses caminhos não tradicionais que ditam o futuro de quem resolve ser um produtor independente. Uma pessoa que quer produzir cultura, viver disso e não ser moldada pelo viés do mercado. É aí que surge o que pode ser uma estética indie, algo que muitas das vezes é tido como algo jovem, rebelde, justamente por ser diferente do padrão. Acontece que, como as modas do mercado são temporárias, o capital sempre está atrás daquela novidade que fala com uma nova geração e que pode impulsionar sua próxima transformação. Portanto, não é de assustar que o rebelde indie em algum momento seja abraçado pelos donos dos meios de produção. Brota nesse momento o indie de Schrödinger, que pode manter viva ou não sua independência dentro do mercado. A questão toda é que, muito como cada artista,
assume o modus operandi do negócio. A indústria, ela tem essa coisa de reempacotar, faz parte do capitalismo. Mas existe Nirvana e existe Stone Temple Pilots. Existe uma banda que foi cooptada por uma grande gravadora e seguiu fazendo, a gente faz isso daqui. A gente não vai arredar 1 milímetro do que a gente faz. E existe uma banda que vai aceitar conselhos de gravadora. Ainda que o segundo e o terceiro disco do Stone Temple Pilots sejam lindos, sabe? Mas o primeiro e o quarto já são complicados. Esse aí é o Marcelo Costa, jornalista especializado em música e autor do site e antiga zine Screaming Yell. Até, sabe, o estouro do Nirvana, eu não vejo nenhum problema das grandes gravadoras cooptarem as bandas independentes. Porque muitos desses selos independentes, eles vão acabar precisando das grandes gravadoras, porque uma coisa é você ter um selo que grava uma coisa independente, a outra coisa é você sabotear o seu disco que você fez no Missouri, em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. Como você vai fazer isso? As grandes gravadoras já tinham todos esses meios de fazer as coisas chegarem na cidadezinha do interior do Paraná. E aí a gente vai ter bandas que souberam usar a ferramenta, o R.E.M., o U2, Sonic Youth. Mas quando o Nirvana tira o Michael Jackson do topo da Billboard e começa aquela caçada pelo novo Nirvana, aí a coisa fica problemática, porque você vai ter, tipo, você vê bandas mudando para Seattle e caras que tinham cabelo comprido e tocava metal, com cabelo curtinho e tocando grunge. Ou seja, reempacotando para ser a próxima banda. E a gente vai ter, polemicamente falando, como exemplo, o Pearl Jam nisso, né? Que, por sorte, tem um gênio que é o Ed Vedder ali para clarear as coisas todas ali. Aqui eu gostaria de deixar claro para qualquer fã de Pearl Jam que tenha ficado ofendido, que eu também gosto bastante da banda, mas concordo com o Marcelo. Então, dentro desse cenário, o indie, nesse primeiro momento dos anos 90, eu não acho tão problemático. Nos anos 2000, sim. E isso começa com quem? Strokes. O primeiro disco é lindo, maravilhoso? É lindo, maravilhoso. É indie? Será? Interpol? Sabe? É tudo disco de grande gravadora. Gravado, tipo, disco de filhinho de papai, que se tocava em estúdio bom, sabe? Não era gente gravando em estúdio furreca e sabe? Porque o indie era isso. O indie era uma coisa estranha. Era coisa que, tipo, uma gravadora não quer contratar você. Então você é independente. Você é independente porque você é obrigado a ser independente. Não é porque você quer. É que você faz uma coisa tão barulhenta, tão estranha, tão inacessível, que a gravadora olha assim, eu não tenho como ganhar grana com isso. A gravadora não enxergava que existiam milhões de doidos, nerds, pessoas estranhas, psicopatas e malucas e doidos por aqueles sons que aqueles caras estranhos faziam. A gravadora não observava isso. Para ela, todo mundo gostava de Peter Frampton ou de ABBA, sabe? Então era tipo... Aí, por isso que quando o Nirvana surge, a gravadora olha, poxa, 12 milhões de pessoas gostam disso? Sem contar, né, os outros milhões que não puderam comprar o disco e tal. Vamos fazer mais coisa igual essa daí, porque nós temos um mercado. Nós temos um mercado para explorar. A gente não sabia que existia isso. E a gente precisa lembrar que 91 é o ano que o Black Album do Metallica vai vender 12 milhões de cópias, que o World of Time do R.E.M., que é o menos disco R.E.M. da carreira deles, vai vender 12 milhões de cópias, sabe? A gravadora vai olhar tudo aqui e falar, caramba, gente, olha que espectro amplo que a gente pode trabalhar com o rock, com essa música que a gente achava que estava morta, né? Porque é uma música juvenil e os jovens hoje estão querendo Madonna, sabe? Uma outra coisa que talvez não isso, né? Essa conversa a respeito do mercado tentar transformar o indie em um estilo e não uma forma de se produzir, me leva para um trecho do papo que tive com o FHC, lá do podcast Regras do Jogo, onde ele falava justamente sobre o caso do Dave the Diver e o segmento de games e indie games. O indie, ele acaba ocupando um espaço muito importante dentro da indústria por trazer inovações e por também ocupar um espaço que foi deixado pela indústria, só que ao mesmo tempo a indústria percebe esse potencial e abraça o indie e transforma ele numa estética, num estilo de jogo que a partir dali ele será vendável com o título indie. Então
a gente teve um deslocamento do indie como um modo de produção do jogo, seja equipes pequenas ou individuais, para um visual, né, um gênero. E hoje a gente tem estúdios gigantes, como a gente teve no final do ano passado um estúdio de uma holding bilionária que fez um jogo com um visual em pixel art e ganhou em várias indicações, em vários prêmios, ganhou como o melhor jogo indie. No livro Sem Logo, A Tirania das Marcas em um Planeta Vendido, a jornalista canadense Naomi Klein fala a respeito, dentre vários temas, sobre como as grandes marcas vêm, desde o século passado, investindo em adaptar os ícones de uma estética periférica e, em alguns pontos até revolucionária, para os seus produtos. E aí o que não faltam são casos como os de marcas esportivas de tênis caríssimos, que criam um segmento street, urban, se preferir, com grafites e gírias da quebrada para vender seus produtos para um público ainda maior, seja o da periferia mesmo, seja o de parte da classe média alta que adora se fantasiar como periférico imaginário. Isso meio que rola com o indie também, sabe? Indie é uma forma de se produzir, não uma estética. Porém, ao relacionar esse termo, indie, com uma estética e não com uma forma de produção, as grandes empresas podem simular seus indies, abocanhando mais uma fatia do mercado. Dave the Diver é um game da Might Rocket, empresa que pertence à bilionária sul-coreana Nexon. Como produto, não dá para chamar de indie, mas, para quem confunde estética simples com modelo de produção, a coisa pode mudar de figura. Afinal, nada como um bom design em pixel art para esconder os milhões de investimento em um jogo. Dave the Diver é tipo o político liberal comendo pastel do universo dos jogos. Agora, dá para levar esse pensamento um pouco além. Antes de terminar, quero deixar um questionamento para você, motorista de aplicativo, que está nessa porque se vê como empreendedor, você que assina como influencer na bio da rede social e você startupeiro que sonha em ser o próximo Elon Musk, participando de desafios tech promovidos por grandes empresas do agro, por exemplo. Vocês são indie? Indie mesmo? Feito o questionamento, bora para uma prévia do último episódio bônus dessa temporada do Fase 2. Um mesa-cast sobre nostalgia, tecnologia, música e Dua Lipa. Eu costumo brincar que o Future Nostalgia, ele é o Animal Crossing da música. Porque assim como o Animal Crossing New Horizons, né, que é o último que foi lançado na pandemia, sim, e ele era para ser só mais um jogo, não fosse o momento, né, o local e o tempo em que ele foi lançado, e aí deu no que deu, virando um fenômeno. Eu acho que o Future Nostalgia, ele tem um pouco disso, porque justamente por ele ter sido lançado nessa época da pandemia, ele tinha uma questão de a gente estava numa época em que a gente não sabia o que vinha do futuro, então a gente estava se apegando muito a coisas que já eram pré-existentes, né? Coisas que a gente já tinha ali, sentimentos que a gente já tinha, ritos que a gente estava aprendendo a criar, mas muito com base nas coisas que a gente já tinha, porque estava todo mundo muito limitado, mas pensando em possibilidades. Mas eu fico imaginando que em algum momento no futuro vai existir uma nostalgia pelo encapsulamento, né? Por essa época que a gente viveu e que algumas pessoas, é óbvio, a gente não tem que romantizar tudo que a gente passou, mas algumas pessoas também alcançaram uma outra dimensão da abstração por estarem justamente encapsuladas. E muitas vidas, elas se transformaram, né, numa infinitude de transformações que podem acontecer na vida das pessoas, mas muitas vidas se transformaram dentro desse contexto. O Fase 2 é um podcast independente que conta com o apoio da Rádio Inconfidência e da empresa mineira de comunicação, a EMC. Esse episódio usou áudios de Upbeat, Júnior Gruvador, The Game Awards e Vesgo Beats. Para fechar, siga o Fase 2 no app da Rádio Inconfidência, no Spotify, Pocket Casts, Castbox, Deezer, Apple Podcasts ou no seu agregador favorito.
Aí deixe 5 estrelas para esse episódio. Faça o produtor de conteúdo indie, de verdade, mais feliz. Grande abraço e até a próxima semana em mais uma faixa bônus aqui da segunda temporada do Fase 2. Como do mesmo jeito que quase todos os sites independentes no Brasil são independentes, porque nós somos independentes, porque a gente não tem ninguém que acha que a gente é relevante. Sabe? E chegar ao UOL, sabe, o G1 falou, cara, a gente queria o Spinel dentro do UOL. Vocês pagam quanto? Tanto. Bora lá. Agora eu posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço? Posso fazer... Eu não vou mudar 1 milímetro do que eu faço. Pode. Tudo bem. Ou seja... A gente é independente porque a gente não tem pessoas que apoiem a gente sem que fira o nosso direito artístico de criar.